E aí, meus amigos, professor John Moreira, falando um pouquinho sobre herança quantitativa, tá? Especificamente, segundo a lei de Mendel, onde a gente vai abordar um tema dentro da segunda lei de Mendel, que é a questão da herança quantitativa ou herança poligênica, tá? O que quer dizer isso? É a quantidade de alelos que podem determinar uma característica, ok? Simples assim. A quantidade de alelos que pode determinar uma característica, tá? Então, o número de alelos, dependendo da condição, sendo dominante ou recessivo, a questão ela vai indicar, geralmente dominante, ela pode apresentar uma característica diferente. Utilizando assim a ideia da cor da pele humana, tá? A cor da pele humana, ela tem esse princípio no qual eu vou levar em consideração o alelo dominante, tá? O alelo dominante em questão, tá? Dominante fica responsável pela produção da melanina, exatamente. Ou seja, quando há a presença de um alelo dominante, eu tenho alta produtividade de melanina. Quanto mais alelos dominantes, maior a produtividade. Nessa lógica, a gente percebe que o negro, tá? Uma pessoa negra, de pele negra, ela vai apresentar, na lógica, 4 dominantes, tá? 4 dominantes. Quando eu observo isso, eu vou perceber que eu vou ter um moreno, onde ele vai ter uma variação, tá? Esse moreno vai partir do moreno escuro, médio e claro, tá? Essa variação está relacionada à quantidade de alelos dominantes que ele vai apresentar. Aqui você vai observar que quando eu reduzir um dominante, ou seja, 3 dominantes aqui em questão, seria um moreno escuro, ou seja, a produtividade da melanina reduziu, tá? Pouquinho, mas já apresentou uma diferença no fenótipo. Em seguida, eu observo aqui, ó, moreno médio. Eu já percebo que nessa realidade eu sempre irei encontrar, ó, 2 dominantes. Então, na presença de 2 dominantes, moreno médio, ok? Moreno médio. E, no caso do moreno claro, eu vou perceber a presença de um dominante, tá? Um dominante, ok? Um dominante. Se ele só tem um dominante, por sua vez, é um moreno claro. Quando não há dominância, ele é um indivíduo da pele branca, tá? Um indivíduo branco. Observando que o fato dele não ter o dominante não quer dizer que ele não produza melanina. Ele irá produzir melanina. Porém, a produção dele é bem menor quando comparado àqueles que possuem o dominante, tá? Observando, existem casos de albinismo. O que é que acontece? O albino, primeira lei de Mendel já comentamos, o albino, ele de certa forma é um gene em que ele bloqueia a produção de melanina. Ou seja, se eu fizesse uma comparação, isso aí de uma forma bem trivial, enquanto o negro tem a produtividade de melanina no total de 100%, aí eu vou fazendo uma escala 100, 75, 60, 50 e 30, eu tenho uma produtividade até variável, não é? E aqui eu fui bem generoso, por sinal. Nessa situação, a melanina aqui presente, ela está em pequena concentração quando eu comparo com os outros casos. Já quando surge o albinismo, essa concentração de melanina do indivíduo branco é bem menor. Eu posso colocar um número bem inferior, como se, vamos botar assim, nessa escala que eu fiz, se aqui é 30%, então o albino ele seria em torno de 5%. Ou seja, um valor bem baixo, tá? Então, nessa lógica, claro que eu fiz um número só simbólico, tá? Essa proporção é simbólica, tá? Então, nessa lógica, o albino ele iria bloquear a produção de melanina. Então, a pessoa pode ter na sua constituição, lá no seu código genético, ele pode ter a constituição para ser negro. Mas, ele pode ter aqui na sua constituição e ter o alelo relacionado ao albinismo. Onde o albinismo iria bloquear essa situação. Tá entendendo? Ou seja, o albino aqui, ele iria apresentar porque é um caso em que um alelo bloqueia a ação do outro. Que no caso é o albinismo. Tá? O albinismo ele bloqueia a produtividade da melanina. Relembrando, primeiro ano, tipos de célula, melanócitos. São as células encontradas no tecido epitelial responsáveis pela produção de melanina. Para quem não lembra, melanina é um pigmento que é produzido pelos melanócitos, que tem como função primordial produzir uma camada protetora em relação aos raios ultravioleta.
a ação do Sol. Lógico, nessa linha de raciocínio, eu sendo negro, eu vou ter uma maior proteção em relação à luz solar. Maior proteção. Com isso eu não quero dizer que se a pessoa é morena, médio, escuro ou negro, ela está isenta de usar protetor solar. Ela deve usar compatível à tonalidade da sua pele. É uma proteção a mais. Tá? Já a pessoa branca sequer pode cogitar isso. Tá? Pois já que a sua proteção é quase nula comparada dos outros. Ok? Tranquilo? Então vamos lá, para acelerar um pouquinho. Aqui eu representei o genótipo e aqui o fenótipo. Lá eu estou jogando no quadro, para a gente fazer um cruzamento, só para reforçar as ideias, um quadro no qual ele está trazendo duas situações, tá? Dois indivíduos, um casal, no qual ele estará apresentando pela descrição aqui, ó. Ele seria quem? Ele tem quantos dominantes? 2. Então vou procurar 2 dominantes. É o quê? Moreno, médio. Então ali eu tenho 2 morenos, médio, tá ok? E aí eu vou jogar no meu quadrinho. Eu vou colocar em vermelho aqui, reforçando aquela regrinha anterior, tá? Para quem não tem a prática, para quem não está habituado, tá? Aqui, ó, a regrinha. 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, tá? O que é essa regrinha, João? Pelo amor de Deus. Aquela regrinha para a gente fazer a separação dos gametas, tá? A separação dos gametas, tá? E nesse caso, em específico, a segregação dos alelos independentes. Segregação dos alelos independentes, tá? O que seria isso? Reforçando. Quando eu falo a segregação dos alelos independentes, quer dizer que não é obrigatório estar vinculado dois tipos de alelos. Eles podem ser separados de forma aleatória. Não há obrigação de estar junto. Por exemplo, uma forma simples. Uma pessoa loira, né, que tem o cabelo loiro, ela não é obrigatório ela apresentar olhos verdes. Não é obrigatório. Esses alelos não estão entrelaçados, tá? Não é normal, não é obrigatório, ok? Então, posso ter pessoas de cabelo loiro com olhos castanhos, olhos negros. É essa circunstância que eu vou entender. Toda vez que eu tenho uma característica, não me obriga a ter a outra característica entrelaçada, tá? É isso que define a segregação dos alelos independentes. Segregação independente correspondente à segunda lei de Mendel, tá ok? Vamos lá. Então aqui é a regrinha em que eu faço o quê? Eu separo, aqui ó, para quem não lembra, separo meus alelos, numerando eles 1, 2, 3 e 4. Ok? Eu separei apenas, nada mais. Tá? Ao fazer essa separação, é só prosseguir minha regrinha, que seria a regrinha da minha distribuição, tá? Minha distribuição. Falando nisso, da parte de distribuição, tem outro método para fazer o cruzamento, que é a questão distributiva. Tá errado? Não, não. Tá correto. Você pode utilizar sem problema nenhum. Se você já tem a prática, já compreende, pode fazer sim. Esse método que eu estou usando aqui é o método mais simples, detalhado por sinal, mas é para você pegar o ritmo da situação. Uma vez que você compreenda como vai funcionar o mecanismo, você pode fazer direto. Fica claro, né? Vamos lá. Feito isso, se eu faço um alinhamento, então eu vou ter aqui, ó, só estou seguindo a primeira regrinha, a segunda, a terceira e a quarta. Observando que do outro lado eu tenho um indivíduo do mesmo genótipo, então eu posso repetir. Do outro lado ali, ó, eu tenho o mesmo genótipo, então eu posso repetir, sem problema nenhum, tá? Apesar que essa situação, se fosse diferente do genótipo do parceiro, eu ia seguir a mesma regra, tá? Vamos lá. Então, ok? Feita essa distribuição, fazer o cruzamento. Lembre, eu pego a primeira linha, eu divido a primeira linha, né, ó, azão, bezão, e junto com todas as colunas. Eu vou juntar, observando sempre deixar organizado. Letra A de um lado, letra B do outro. Maiúsculo, minúsculo. Maiúsculo, minúsculo. Para quê? Para facilitar a minha leitura final. Tá ok? Então vamos nós. Ó, vamos lá. Aqui já é jogo rápido. Por quê? Porque vocês já sabem aqui
é só para relembrar um pouquinho as informações. É isso. Isso. Ó. Só juntei. Linha, coluna, tá? Linha, coluna. Vamos lá. Juntando, ó. Só juntando e organizando. Só juntando e organizando a situação, ok? Então, ó. Isso. Nada mais, nada menos. Só juntei. Linha, coluna, tá? Então, ó. Não esquece. Juntei esses dois. Quem é que manda? O dominante. Se é o dominante que manda, ele vem à frente. Se é o dominante que manda, ele vem à frente, tá? Vamos lá. Ó. Isso. Nesse ponto, por que eu não botei o dominante? Nesse ponto, por que eu não botei o dominante? O dominante ficou recuado do Bzão lá no finalzinho. Por quê? Qual é a minha linha de organização? Letra A, letra B. Então, eu mantenho essa linha para ter noção na minha leitura sem complicação, tá? E o último, a última linha. Ó. Ok? Feito o meu cruzamento, tá? O cruzamento em questão, eu vou perceber que o cruzamento em questão feito foi de o quê? De dois duplo, repetindo, duplo heterozigotos. Duplo heterozigoto. O que é um duplo heterozigoto? Azão, azinho, heterozigoto. Não esqueçam. Bzão, bezinho, outro heterozigoto. Eu não disse duplo? Dois. Ok? Então você pode se deparar com questões falando nesse sentido. Duplo heterozigoto. Duplo heterozigoto. Então, não esqueçam, tá? Vamos lá. Feita a observação aqui, vamos para a proporção fenotípica. Proporção fenotípica é o quê? São as características ressaltadas no meu cruzamento. O que surgiu? Quantas pessoas aqui eu vou perceber, ou melhor, qual a porcentagem, qual a proporção de pessoas da cor negra, branca, morena. Então, essas pessoas vão ser contabilizadas aqui, tá? Então, eu vou perceber que, na minha lógica, aqui eu vejo 4 dominantes. Vamos ver primeiro? 4 dominantes. Quais são? Um deles está aqui, ó. 4 dominantes. Tá? Então, onde eu tenho 4 dominantes, por sua vez, eu vou ter, onde eu tenho 4 dominantes, eu vou ter uma pessoa negra. Tá? Então, negro, vou botar aqui, negro, eu vou ter na proporção de 1 para 16. Ok? Vamos observar agora, nessa mesma lógica, vamos observar 3 dominantes. 3 dominantes. Vamos lá. 3 dominantes. Ó. 1, 2, 3. Cadê? Tem mais algum? 4. Quantos dominantes eu tenho ali? 3 em cada. Cada um ali, então, está representando quem? Moreno escuro. Moreno escuro. Então, moreno, vou botar inicial aqui, escuro. Tá? Corresponde a quantos? 1, 2, 3, 4. 4 indivíduos. Tá? 4 indivíduos. 4 sobre 16. Tá? 4 sobre 16. Vamos lá para o próximo. Agora, quantos dominantes? 2. Para 2 dominantes, eu vou perceber agora aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Opa. 6. Olha aí. Eu tenho, nessa minha lógica, 6 indivíduos que irão apresentar a condição de 2 alelos dominantes apenas. Ou seja, moreno médio. Moreno médio. Tá? Moreno médio. Nessa linha de raciocínio, se eu tenho 6, então 6 sobre 16. Ok? 6 sobre 16. O próximo caso. O
que vai apresentar apenas um alelo dominante. Um alelo dominante corresponde a moreno claro. Nessa configuração eu percebo aqui. Eu percebo 1, 2, 3, 4. Olha aí, são 4 indivíduos com essa configuração. 4 indivíduos, moreno claro. Moreno claro. Ok? 4 indivíduos. Então, 4 sobre 16. Em 16 possibilidades, este casal teria a possibilidade de 4 filhos. 4 filhos, tá? Ou melhor, 4 possibilidades em 16 de ter uma criança moreno claro. Ok? Ok? E uma pessoa branca, um indivíduo branco, por sua vez, eu vou perceber quantos casos eu tenho aqui. Fica um indivíduo. Ok? Esse único indivíduo ali representando 1 sobre 16. Tá? 1 sobre 16. Vamos perceber que na nossa contagem geral, eu vou ter que ter quantos resultados? 16. Então eu tenho 1, 4, 5, 6, 11, 4, 15 e por último 16. Bate o nosso resultado, tá? Essa continha aqui é só para dar a garantia que você não esqueceu de contar ninguém. Não esqueceu de contar ninguém. Observem que eu usei toda a referência em relação à minha proporção fenotípica, tá? Minha proporção fenotípica. A genotípica, por sua vez, vocês deverão fazer a observação de que na genotípica vocês deverão contar quantos eu vou ter de cada um, tá ok? Por exemplo, na minha proporção fenotípica aqui, eu vou perceber que todos esses genótipos estarão ali presentes. Todos eles, então, vou contar quantos eu tenho de cada, tá? Como ali o espaço está pequeno, eu vou botar aqui do lado, só para a gente ter uma noção, ó. Por exemplo, esse genótipo, eu já sei que eu tenho um caso. Desse daqui, ó, eu observo lá no meu quadro, eu tenho, ó, um caso dele, ó, um caso, tá? Eu só tenho um único caso. Deu para entender? Então, eu estou dizendo a quantidade de cada genótipo. Esse segundo fator aqui, ó, eu vou ter, ó, um caso dele, ó, tá vendo? Ó? Somente um caso, ok? Somente um caso. Nessa configuração, eu vou perceber apenas um caso, tá? Observando que eu vou ter, ó, 1, 2, cadê o outro? Cadê, meu Deus? Fala, chegou agora. Nesse caso, eu vou ter 3 casos nessa situação para somar com esse, tá? Então, perdão, vamos lá. 3 casos. Então, eu tenho 3 desse indivíduo com um desse. Ó, bateu o nosso número, tá? Chocou. Ok. Então, essa aqui é a proporção genotípica. Eu conto a quantidade de cada um, tá? A quantidade de cada um. Por exemplo, aqui, ó, vamos nós. Aqui, heterozigoto, duplo heterozigoto, eu tenho 1, 2, certo? 3. Então, eu tenho 3, 4. Vendo? 4. Então, aqui eu tenho 4. Desse caso aqui, vamos observar, eu já estou vendo 1. Aqui, ó, 1. Então, se aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 1. Ok? Desse caso aqui, vamos observar ali no cantinho, ó. 1 também. Então, estão percebendo que tem até uma certa lógica na questão de proporção, tá? E aí, ó, bateu o resultado? Bateu. 4 por 2, médio, são 6. Bateu o nosso resultado. Vamos para o próximo. Nessa configuração aqui, ó, eu tenho com um dominante dessa forma aqui, o alelo. 1, aqui, ó. Eu tenho 1 presente, tá? Então, ó. Ok? Ok? Eu identifiquei 1, tá? Vamos olhar de novo. Nessa configuração aqui eu tenho quantos? Eu tenho, ó, 1, 2. 1, 2. Tá? 2. Tá? Então, eu vou ter 2 aqui, 2 daqui. Bateu o nosso resultado? Bateu. E para finalizar, um indivíduo. Tá? Lembrando que essa parte do genótipo, da proporção genotípica,
Aqui eu demandei um tempo para ficar mais claro, tá? E até mesmo na minha posição serve um pouquinho, ficar indo e vindo. Lógico que no caderno vocês vão ter mais facilidade para fazer essas observações, tá? Espero que tenham compreendido. O vídeo saiu um pouquinho extenso, né? Mas acredito que vai ajudar bastante. Repetindo, herança quantitativa, herança poligênica. Representa a quantidade de alelos dominantes pode expressar uma característica em relação ao seu fenótipo. Por que que eu estou ressaltando isso? O fenótipo, no caso aqui, ele é variável. Ó, eu tenho 5 possíveis genótipos, somente levando em consideração a quantidade de alelos dominantes, ok? Espero ter ajudado. Aquele abraço. Fiquem bem. Professor John Moreira. Tchau, tchau.